Olá, eu aqui na página de recadinhos e o recadinho de hoje ele vem lá do portfólio pedagógico. Na verdade é uma memória, é um fato que ocorreu na minha sala de aula e foi algo muito interessante que marcou a minha vida e marcou a vida de um aluno meu. E isso só me mostra o quanto nós educadores, professores somos importantes na vida das crianças, dos adolescentes que passam por a gente, né, por um determinado período enquanto educadores, enquanto professores, que eles não nos esquecem, né? Assim como eu tive também minha professora, meus professores que marcaram muito na minha vida, certamente eu marquei também e eu fiquei gravado no coração, fiquei gravado na mente de muitos alunos, né? Todos nós ficamos. E o fato é que digamos, eu criei um tema por causa da borboleta, né? Tudo ocorreu por causa de uma borboleta. Eu estava lecionando ali, ministrando a minha aula numa turma de segunda série, naquele tempo era segunda série, hoje é segundo, a gente fala segundo ano, mas naquela época era segunda série. Alunos naquela época de 8 a 10 anos, mais ou menos. E eu ministrando a minha aula, como sempre, né, com muito cuidado, prestando atenção o que eles estavam fazendo, se estavam fazendo as atividades, eu lá escrevendo no quadro, né, de vez em quando dando uma olhada no caderno de um e de outro, e de repente apareceu um ovo, todo mundo se alvoroçou na sala e foi aquele corre-corre, e a minha sala, ela tinha mais ou menos 2 janelas venezianas bem grandes, né, que era ventilado, e as venezianas ficavam abertas durante o período das aulas, porque naquele tempo nós não tínhamos ainda ar-condicionados nas salas. Hoje acho que todas as salas têm ar-condicionado. Naquele tempo só tinha alguns ventiladores e a janela ficava aberta para ficar arejada, passou o vento poder soprar ali dentro, circular por dentro. E de repente eu me dei conta, um alvoroço dentro daquela sala, e um corre-corre lá no canto, foram lá para o fundo da sala e ficou em torno daquele círculo de meninos e meninas em volta, ali todo em volta. Eu não sabia o que estava acontecendo. E eu só vi dizer, pega, 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 e eu cheguei, fui ver uma borboleta azul muito linda. E eles queriam pegar a borboleta, um queria pegar e o outro queria pegar, na verdade. Eles estavam se divertindo ali com a borboleta que voava, e eles fizeram um círculo, um círculo, para fechar, para ela não poder sair. E eles ficaram se divertindo muito ali com aquela borboleta. E aos poucos ficou a turma inteira lá no canto, fizeram no canto da sala, lá no fundão. E estava a turma todinha lá, naquele corre-corre, e era uma alegria, era uma gritaria, e eles estavam se divertindo muito. Até que eu deixei um pouquinho, acho que também eu tenho deixado 1 minuto eles ficarem com aquela alegria toda. E depois eu me levantei, pedi para eles voltarem para os seus lugares, mas eles não me deram ouvidos, né? Ficaram naquele corre-corre, naquele alvoroço, naquela gritaria, e quanto mais eu falava com eles, mais eles ficavam lá e não me davam atenção. E aquilo ficaram durante alguns minutos e não tinha jeito, eles não sossegavam. Eles não vinham para suas carteiras sentar fazer suas atividades, e a borboleta ficou sendo a diversão para eles por alguns minutos. Até que chegou um ponto que eu me levantei e pedi licença para eles, né? Pedi para eles, afastei um, afastei outro, fui lá e peguei a borboleta, suspendi a borboleta, peguei nas asinhas da borboleta e cheguei perto da veneziana e soltei ela pela veneziana e ela foi embora. Aí de repente um menino olhou para mim muito assustado, disse: professora, a senhora soltou a borboleta? Eu disse sim, para ela ir embora, para ela poder voar, vocês iam acabar matando ela.
Ele disse, professora, eu pensei que a senhora ia matar a borboleta. Eu disse, eu matar a borboleta? Jamais. É, porque a gente estava brincando, eu pensei que a senhora tinha ficado chateada com a gente, ia matar a borboleta para a gente voltar para fazer nossos trabalhos, nossas atividades. Eu disse, não, a gente não pode matar os bichinhos porque não faz mal nenhum para a gente, né? E ele ficou muito assim, admirado por eu não ter matado a borboleta. Eu disse, que mal faz uma borboleta? Ele é linda, não é bonita a borboleta? Eu disse, é muito bonita, né? E eles estavam se divertindo muito. E ficaram meio que assustados porque eu não matei a borboleta. Eu acho que na mente deles, na cabeça deles, naquele momento, passou pela cabeça deles que eu iria matar a borboleta, porque eles não estavam me ouvindo, e na cabeça deles eu teria que, né, pegar a borboleta e tirar dali de uma maneira brusca. E tá, passou, terminei minha aula e ficou a conversa, né? A professora soltou a borboleta pela veneziana, a borboleta foi embora. Eu falei, que bom, né? Que lindo que ela foi embora. Tá bom. E passou, fui dar minha aula e os anos passaram, né? E passaram muitos anos, né? Esse dia passou, como qualquer outro dia. E depois passaram-se acho que uns 15, 18 anos, há pouco tempo agora, eu ia viajar para uma outra cidade, estava lá esperando a minha condução e de repente chega um moço. Oi, professora, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele disse, a senhora ainda lembra de mim? Eu disse, seu rosto não é estranho, mas se eu disser, eu não estou conseguindo te localizar no tempo, assim. Eu não estou conseguindo te identificar, na verdade. Ele disse, eu fui seu aluno há muito tempo atrás, há muito tempo. Eu disse, ele disse, a senhora não lembra de mim? Eu disse, assim, olhando para você, não. Mas se você me disser o seu nome, com certeza eu vou conseguir me lembrar. Aí ele falou o nome dele, né? Falou o primeiro nome. Eu pedi para ele, fala um sobrenome teu. Aí ele falou o nome, o sobrenome. É interessante que nós, professores, nós lembramos dos nossos alunos pelo nome e pelo sobrenome, porque hoje parece-me que já não tem mais essa prática de fazer a chamada todos os dias para os alunos, mas há 15 anos atrás, mais ou menos por aí, os professores faziam chamada todos os dias. E na hora que se fala o nome do aluno, se fala assim, pode até esquecer, mas na hora que fala o nome do aluno, a memória está lá guardadinha numa caixinha incrível que a gente lembra. E eu lembrei, eu falei, lembro de você sim. Você foi meu aluno da 2ª série, lá da escola tal. Ele disse, isso mesmo. Ele disse, professora, sabe, eu nunca esqueci de um fato, uma coisa que aconteceu, que a senhora fez na sala de aula. E eu fiquei assim meio que assustada. E eu disse, o que foi que você não esqueceu? Eu disse, professora, até hoje a senhora marcou a sua história, a senhora ficou marcada na minha memória, naquele dia da borboleta, que nós estávamos brincando com a borboleta, que a senhora pegou a borboleta com todo cuidado e soltou pela veneziana. A senhora não matou a borboleta e eu nunca esqueci isso. E eu respirei fundo, eu disse, que bom que você nunca esqueceu, né? Que bom que você se lembra disso com muito carinho. Ele disse, isso foi algo que marcou muito na minha vida e eu trago para a minha vida até hoje, porque a gente não deve maltratar alguns bichinhos, animais. Ainda mais os bichinhos pequenos. Eu falei, que bom, eu fico muito feliz. E a gente acabou conversando muito, né? Interessante que a lembrança maior que ele tem minha é o dia da borboleta. E isso é um fato muito interessante. Como nós marcamos, como nós deixamos nosso registro, né? A nossa presença, as nossas atitudes para uma criança, para o adolescente, as nossas atitudes, é o que nós fazemos ali, é o nosso comportamento, a nossa essência, o nosso caráter, isso que fica marcado na vida das crianças, na vida dos adolescentes, e eles levam para a vida toda, da mesma forma
que eu, como muita gente, né, tenha algum professor na sua mente por alguma atitude ou por o seu modo de tratar os alunos, por o seu jeito de dar aula, que certamente ele lembra de mim também pelo meu modo de dar aula, mas mais por causa da borboleta. Foi um ato muito bonito, assim, muito interessante. E jamais eu mataria a borboleta, né? Bichinho, formiga, muito insetos assim, eu acho lindos. E é uma borboleta azul, coisa mais linda, e eles iam acabar matando aquela borboleta. E eu tirei com muito cuidado, soltei pela veneziana. E esse menino nunca esqueceu, certamente os outros também não. E esse aqui é o recadinho de hoje do portfólio pedagógico, né? Como nós podemos contribuir para as crianças, não só os professores, mas todos nós, dando bons exemplos, né? Que nós possamos dar bons exemplos para as crianças, porque os bons exemplos, eles marcam positivamente. As crianças, elas repetem, diga assim, né? Elas recriam o que elas veem. E quando nós fazemos algo de bom, e elas veem isso, quando nós nos colocamos diante delas, das crianças, seja menino, seja menina, isso conta muito, porque o nosso comportamento, o nosso modo de agir, isso ajuda muito na construção, no crescimento, na construção do crescimento de cada criança, né? E esse é o meu recadinho de hoje, né, do portfólio pedagógico, e fique com Deus.